Casamento ocorrido em Vegas tem validade no Brasil? Ou o que acontece em Vegas fica em Vegas? Cameron vs Ashton, quem teria razão no conflito de interesses? Qual tese de defesa utilizar? Você sabe por que o Brasil não tem cassinos ou jogos de azar no estilo de Las Vegas? Spoiler, se você ganhar uma grana em um sorteio e não te pagarem, você sabia que não há possibilidade de cobrar essa dívida no tribunal brasileiro? Quer saber o motivo? Fala guys, meu nome é Fernando, sejam muito bem-vindos ao canal que mistura o cinema e o direito. E se você curte a ideia do canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar o canal a crescer o incentivo da produção de conteúdo e siga-nos nas redes sociais. Quer deixar uma sugestão de filme? Quer saber o direito do seu personagem favorito? Deixa aí nos comentários. O filme conta a história da certinha controladora Joy, que leva um fora do noivo, enquanto que o irresponsável Jack acaba de ser demitido da empresa do pai. Os dois decidem curar as mágoas na cidade do pecado Las Vegas, onde se conhece depois de uma noite regada a álcool. Os dois acordam casados. No momento em que decidem anular a união, o casal fatura 3 milhões de dólares e uma máquina caça-níquel. Ao ingressarem no judiciário, o juiz sentencia o casal a 6 meses de convivência matrimonial forçada, mostrando que nem tudo que acontece em Vegas fica em Vegas. E trazendo a pergunta, se Jack e Joy fossem brasileiros e tivessem sob a égide da nossa legislação, quem teria direito aos 3 milhões de dólares? Olha, minha primeira crítica ao filme é quanto ao título escolhido no Brasil. Enquanto o original ficou muito mais interessante, What Happened in Vegas, ou O que acontece em Vegas fica em Vegas, que é uma frase que todos usam quando vão para Vegas, que significa um passaporte de liberação e diversão para a cidade do pecado. Um título muito mais atraente que Jogo de Amor em Las Vegas. Parece até título de novela mexicana do SBT. O filme já é um pouco antigo e representa o período de Hollywood de comédias românticas, contando com a presença de Cameron Diaz na maioria dos filmes, e que hoje se tornou um clássico da sessão da tarde. Todo filme de comédia flerta com situações absurdas, mas mesmo assim com um pouco de verossimilhança. Esse filme fica no extremo o tempo inteiro. As situações inusitadas são totalmente improváveis. O que salva o filme é o excelente time cômico e o carisma de Ashton e Cameron, transformando algo vazio em um bom entretenimento. E o pano de fundo de Las Vegas, que Hollywood sempre nos fez despertar grande fascínio. O filme não foge ao clichê das grandes comédias românticas da época. É quase como uma forma de preparação para qualquer tipo de filme, colocando um casal que não tem nada em comum, mas você já sabe que eles vão ficar juntos até o final. Se odeiam no início, mas vão ficar juntos até os créditos do filme. Mas se o casal não ficasse juntos dessa vez, qual estratégia de defesa poderia ser utilizada? Será que um casamento em Las Vegas teria validade no Brasil? Guys, como eu sempre falo, o nosso foco sempre será o direito brasileiro, mas hoje, especificamente por conta da temática, vamos recorrer um pouco ao direito international. No estado de Nevada, o casamento é automaticamente registrado como comunhão parcial de bens. Nesse regime, todos os bens adquiridos após a data do casamento serão comuns ao casal. Em Las Vegas é realizada a cerimônia simbólica e a tradicional com validade jurídica, onde o casal passa no cartório antes com horário de funcionamento das 8 até meia-noite todos os dias. Um cartório que funciona até meia-noite todos os dias, que sonho. Para obter habilitação para casar em qualquer capela de casamento, adquirindo após alguns dias a certidão com validade jurídica. Pessoal, o casamento realizado em Las Vegas tem validade de reconhecimento sim no Brasil, seja para validar a cerimônia ou para o divórcio. Mesmo que não se registre o casamento no Brasil e a documentação esteja o status de solteiro, se essa pessoa se casar pela segunda vez será considerado como nulo, descrito como bigamia e falsidade ideológica, podendo ocorrer ainda perdas e danos. Portanto, cuidado amiguinho ou amiguinha que decide beber demais em Las Vegas, passem longe dos cartórios. Guys, quando o casal retornar ao Brasil, como será resolvida a situação dos bens no exterior por aqui? Os bens no exterior devem ser declarados no imposto de renda e quem tiver mais de 100 mil dólares no exterior em dinheiro deve fazer uma declaração ao Banco Central Brasileiro. Pois é, se conquistou algum prêmio em Vegas acima de 100 mil dólares, deve declarar ao Banco Central. No ato do divórcio, fará o cálculo da meação, que são os bens que cada um terá o direito. Mas os bens no exterior podem ser partilhados no Brasil? Pode um juiz brasileiro decidir sobre um bem situado no exterior? Sim, contudo, em decorrência do princípio da soberania entre os países,
um juiz brasileiro não poderá impor algo aos Estados Unidos. A decisão do juiz brasileiro estará limitada ao território nacional, devendo contratar outro advogado no exterior para que a decisão seja executada e homologada. Contudo, se os dois forem brasileiros e não tiver algo limitante com um país estrangeiro, não há necessidade com o bem já declarado. Agora, um ponto interessante: Cameron e Ashton jamais poderiam procurar a justiça brasileira para decidir sobre jogos de azar ocorridos no Brasil. Sabe por qual motivo? No Brasil, jogos de azar, o qual depende da sorte para poder ganhar, são considerados como contravenção penal. O Estado brasileiro é extremamente intervencionista. Nosso Estado intervém bastante na vida do cidadão, que combina tanto em participar dos jogos como realizá-los. Eu acredito que, em decorrência do princípio da intervenção mínima, onde o Estado só poderá intervir nas violações mais graves, e da adequação social, dificilmente alguém poderia ser responsabilizado pela prática. Mas a legislação existe e está vigente. Além do mais, o credor que ganhou o prêmio jamais poderia exigir o pagamento do devedor, pois o direito brasileiro considera como obrigação natural. A obrigação natural distingue-se da obrigação civil por não ser dotada de exigibilidade jurídica. As apostas legalizadas atualmente restringem-se à loteria da Caixa Federal, sob a administração da União. Mas nem sempre foi assim. A proibição dos cassinos no Brasil ocorreu em 1946, sob o argumento de proteção religiosa e da moral e dos bons costumes da família brasileira. Na época em que esse ramo foi proibido no Brasil, havia 71 cassinos em pleno funcionamento, empregando 53 mil pessoas. O maior cassino do Brasil concentrava-se no Copacabana Palace, frequentado pela alta sociedade em busca de diversão. Logo depois foi autorizado novamente pela Lei Zico em 1993 e em 2004 foi proibido novamente pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em decorrência do escândalo dos bingos. No entanto, em 2020, com a crise gerada pelo novo coronavírus, já até comentamos sobre as principais legislações, clique aqui para assistir, foi retomado o assunto da liberação dos cassinos no Congresso, com a promessa de gerar 300 mil empregos direto com a CLT e 300 mil indiretos. Outro bom argumento é a receita gerada de bilhões ao ano que o governo dos Estados Unidos contabiliza com Las Vegas. Pessoal, mas retomando o assunto do nosso casal. Com o pedido de divórcio, Jack alega que o casamento era uma farsa, portanto sem validade jurídica. Por sua vez, Joy solicita a divisão do valor. Portanto, quem teria razão? Antes que alguém pergunte, eu acho bem difícil que alguém acredite nisso, nenhum juiz poderia obrigar alguém a se manter num casamento forçado. Isso foi apenas uma liberdade criativa da autora do filme. Logo, vamos julgar o caso de acordo com o nosso Código Civil. A estratégia de defesa da Joy seria muito simples. Afinal, pelo regime da comunhão parcial de bens, ela realmente deveria ficar com 1,5 milhão, tendo prova documental da realização do casamento. Mas, como nós preferimos o desafio, vamos à estratégia de defesa de Jack. Se eu fosse o advogado, eu cogitaria as hipóteses de invalidade do casamento previstas no capítulo 8 do Código Civil. Primeiramente, eu cheguei a cogitar a possibilidade do inciso 2º do artigo 1548, quando há nulidade do casamento pela hipótese de alguma causa impeditiva. Mas no longa, Joy vivia apenas em união estável com o ex-noivo antes de realizar o casamento de fato. E tendo escritura ou não da união estável, não faltaram testemunhas para o momento do término. E a união estável, embora possua o mesmo status de casamento, não tem a mesma força, não alterando sequer o estado civil da pessoa. Contudo, melhor sorte não assiste a Cameron. Como segunda estratégia de defesa, as hipóteses do inciso 3 e 4 são casos que falam da incapacidade e vício da vontade para casos bem específicos. Entretanto, é de conhecimento que o casamento é um contrato do direito de família, sendo um negócio jurídico bilateral formado pela vontade das partes. Sim, vontade. Sendo de fundamental importância que essa vontade seja manifestada de forma livre e espontânea, sob o risco de vício de consentimento. Quando uma pessoa está sob efeito de álcool e celebra um contrato, a lei considera a incapacidade podendo ocorrer a anulação do casamento. O que ocorreu em casos de outras celebridades, como Britney Spears e Nicolas Cage. Se beber, não case. Portanto, o casamento seria anulado e o Jack ficaria com a integralidade do prêmio. Então é isso, galera, espero que tenham curtido. Se gostou, deixe o seu like, se não curtiu, deixe o seu dislike. Meu nome é Fernando, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.